E agora a gente analisa as estratégias dos candidatos, restando menos de 2 semanas para as eleições. E nosso convidado é o cientista político e professor da Universidade de São Paulo, José Álvaro Moisés. Professor, uma boa tarde, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Nós temos uma realidade, segundo as últimas pesquisas, que mostram que a campanha eleitoral vai se encaminhando aí para a reta final e 76% dos eleitores informaram na pesquisa Quest, por exemplo, que o voto já está definido. Isso é mais ou menos em linha com outras eleições presidenciais ou se houver alguma novidade? Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Luciana. Eu vejo que as eleições deste ano têm uma série de excepcionalidades e essa é uma delas. Nunca eleições anteriores, não é, com este grau de decisão praticamente decisiva, definitiva, não é, chegou perto dos últimos dias da eleição. Normalmente, não é, isso só ocorria à véspera ou na antevéspera das eleições. Quer dizer, ao longo do tempo, muitas pesquisas foram indicando muita estabilidade e, ao mesmo tempo, essa taxa percentual alta, 75%, 77%, quase 80%, declarando que já tem o voto definido e que não pretende mudar. Não é? É muito significativo da eleição deste ano. E eu acho, Sidney, que isso é uma indicação interessante, importante para entender o que ocorre na sociedade brasileira em relação ao regime democrático e às eleições. As pessoas estão mais atentas, estão mais conscientes do processo eleitoral e, por isso, tomaram as decisões com maior antecedência, levando em conta o grau de polarização que ocorreu. Quer dizer, num certo sentido, é como se os eleitores estivessem dizendo, sim, entendemos a polarização e nos definimos sobre ela. Professor, boa tarde. Eu gostaria de falar de estratégias dos 2 primeiros candidatos, mas vou separar minha pergunta e vou me focar no segundo candidato, segundo colocado, que é o presidente Jair Bolsonaro, que está no poder, que tem a máquina. Nós vimos que aprovou uma PEC de benesses para a população de baixa renda, tentou focar na rejeição do adversário dele, do principal adversário, que tinha motivos, inclusive, focando nos escândalos de corrupção. Focou bastante nisso, mas não tem tido muito êxito nas últimas pesquisas. O presidente Jair Bolsonaro corre o risco de não estar no segundo turno, ou seja, essa eleição ser encerrada em primeiro turno? Sim, Luciano, eu acho que tem um risco grande nessa direção, quer dizer, um risco, uma probabilidade de acontecer a definição no primeiro turno. Várias pesquisas deram uma indicação de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um percentual que ultrapassa 50%. Claro que isso está dentro da margem de erro, né? E essa é a razão porque as estratégias desses últimos dias estão muito, digamos, voltadas para enfrentar essa questão. No caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está muito preocupado em que um percentual grande dos eleitores não deixem de votar. Ele não é, como normalmente em outras eleições os que deixaram de votar estão na faixa de renda de 1 ou 2 salários mínimos, que é onde tem um segmento muito forte de apoio ao ex-presidente Lula, ele está chamando os eleitores para votar para não abrirem mão desse direito. Não é? No caso do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que a estratégia tem uma outra direção. Ele está, ao mesmo tempo, preocupado em diminuir a sua rejeição e aumentar a rejeição do adversário. Agora, essas estratégias adotadas até agora, é interessante entender isso, porque isso, em parte, é um aspecto da sociedade brasileira, não é? Mas não deram resultado. Quer dizer, bater na tecla como intensamente a campanha do presidente Jair Bolsonaro vem fazendo, na tecla da corrupção em que estiveram envolvidos os líderes do PT, não deu o resultado esperado. Ao mesmo tempo, todos os benefícios sociais e o presidente está se apresentando, como ocorreu no velório da Rainha Elizabeth e depois na Assembleia Geral da ONU, se apresentar como estadista, da maneira como ele faz, ou do modo como ocorreu, não é, acaba não tendo o resultado esperado.
Mas eu acho que nesses próximos dias, os dois candidatos vão insistir muito, né, em direções parecidas com essa que eu indiquei antes. No caso do ex-presidente Lula, não é, de alguma maneira sinalizar o pedido, o desejo de que haja voto útil para encerrar a eleição no primeiro turno. A maneira de fazer isso vai ser muito delicada, eu acho, né? Envolve um aspecto muito delicado, porque, evidentemente, Ciro Gomes e Simone Tebet podem se sentir muito prejudicados por isso. E como, eventualmente, a eleição pode ir para o segundo turno, não é? O apoio desses candidatos, eventualmente, ao ex-presidente Lula pode ser muito importante. Agora, o presidente vai insistir, a meu juízo, tanto na propaganda eleitoral, né, na televisão, como também nos debates, nessa temática que envolve a questão da corrupção. Acho que vai entrar também, não é, uma dimensão que não é propriamente de conhecimento da maioria dos eleitores, mas que de alguma maneira vai ser acionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que é a questão dos países que têm regime de partidos de esquerda ou regimes, não é, associados com uma perspectiva de esquerda, e que o presidente vai apresentar o ex-presidente Lula como associado a esses países ou a esses líderes, né? Se isso vai pegar, é muito difícil, porque são questões, digamos, ideológicas, sofisticadas, complicadas, que nem sempre a maioria dos eleitores tem alguma percepção sobre isso, suficiente informação. Mas acho que esse vai ser um tom que os dois vão adotar, como eu procurei indicar, não é? Professor, muito rapidamente, dando sequência à pergunta da minha colega, o Auxílio Brasil, R$600, chegou à mão de brasileiros, mas não foi suficiente para mexer ali nas pesquisas, né? Os outros elementos também, como o preço de combustíveis, que tivemos redução, também não foi o suficiente. Se ocorressem ali quedas de preços dos alimentos da cesta básica, o senhor acha que seria uma ação mais inteligente do presidente Bolsonaro? Bem, Sidney, sempre questões como essa podem ajudar muito, claro, pode modificar o cenário, só que agora o tempo é muito curto, nós estamos a 11 dias das eleições. Para que medidas dessa natureza tenham efeito, é preciso de mais tempo, não é? E, num certo sentido, eu acho que ocorreu um fenômeno interessante nessa eleição. O eleitor percebeu que certas medidas, certas iniciativas, no caso do governo, tem um caráter muito voltado para a campanha eleitoral. Eu tenho a impressão, ouvindo muitos analistas e analisando pesquisas, eu tenho a impressão que isso não colou num contingente muito grande de eleitores. As pessoas, de alguma maneira, ficaram numa posição de um pé atrás sobre medidas que têm um conteúdo eleitoreiro e que, dessa maneira, não tiveram o efeito que talvez a estratégia da campanha do presidente Jair Bolsonaro estivesse esperando, não é? Não deu o resultado esperado. Muito obrigada. Nós conversamos com o cientista político, professor da USP, José Álvaro Moisés. Obrigada, professor. Muito obrigado. Boa tarde.